Oi, gente! A gente está começando mais um MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. O MartaCast é produzido pelo coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. E é coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da universidade. Hoje a gente está começando uma parceria com a rádio UFMG Educativa e toda semana o programa vai ser transmitido pela rádio. Então agora, além de poder nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast, quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104.5 FM em Belo Horizonte e região metropolitana. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o título do Minas no Campeonato Mineiro de Vôlei, o clássico na terceira rodada do Campeonato Mineiro de Futebol, o feito histórico de Jerusa Geber ao se tornar a maior medalhista da história do Brasil em mundiais de atletismo paralímpico, e o título do W35 de São Paulo, de Laura Pigozzi. Fica com a gente que a gente vai falar de todas essas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Hoje a gente está aqui na mesa eu, Carol Vimiero, que já me apresentei. Vou pedir para as meninas se apresentarem. Carol, por favor. Oi, gente, eu sou a Carol Freire, eu sou estudante do 4º período de jornalismo e sou voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou Franciele Messias, sou estudante do 5º período de jornalismo aqui na FMG e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. E aí, gente, eu sou a Keila, sou estudante do 3º período de jornalismo e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai abrir nosso primeiro bloco falando de vôlei, né? Sim. E vamos começar falando aí, né, do Campeonato Mineiro de Vôlei, que rolou aí no último final de semana, né? E que teve o Gerdau Minas como bicampeão, né? Conta os detalhes pra gente, Keila. Isso mesmo, Carol. O Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino 2025 teve cara de maratona curta. Em apenas 3 dias de disputa, entre o dia 2 e 4 de outubro, as 4 equipes entraram em quadra na Arena UniBH, em Belo Horizonte, pelo título estadual. No formato de pontos corridos em que todos se enfrentaram uma vez, o Gerdau Minas mostrou por que é uma das principais forças do país. Com 3 vitórias em 3 jogos, o time da capital ficou com o troféu e chegou ao seu 10º título mineiro, sendo o 2º consecutivo. O sábado, 4, foi marcado pelo clássico entre Minas e Dentil Praia Clube, duelo que há anos ultrapassou as fronteiras de Minas Gerais e se firmou como um dos grandes confrontos do vôlei brasileiro. Diante da torcida, o Minas não deu chance ao rival de Uberlândia e venceu por 3-0, com parciais de 25-22, 25-12 e 25-17. 25-12, assim, foi um set muito abaixo, avassalador. E coroando uma excelente campanha. O equilíbrio esperado durou pouco. Com saque eficiente, bloqueio dominante e a boa distribuição da levantadora Júlia, o time minatenista controlou o jogo do início ao fim e confirmou a hegemonia regional. O segundo set foi, assim, disparado. Ninguém estava esperando, eu acho que nem as jogadoras do Praia estavam esperando. Eu estava na torcida, então, assim, eu olhei e falei, gente, eu estava esperando muito mais, eu achei que ia ser muito mais disputado. Enfim, deixou meio a desejar, assim. E antes do clássico, a gente teve Batavo Mackenzie e Brasília Vôlei. Eles se enfrentaram pela disputa simbólica do 3º lugar. A equipe do Distrito Federal levou a melhor e venceu por 3-0, com as parciais de 25-19, 25-19 e 26-24, encerrando assim a participação com uma vitória em 3 jogos. O Mackenzie, apesar das boas atuações parciais, deixou o torneio sem pontuar. E o Mineiro também marcou o reencontro das equipes em ritmo de pré-temporada, já que todas agora voltam as atenções para a Superliga Feminina da temporada de 2025 e 2026. O Praia Clube estreia no dia 20 de outubro contra o Brasília, enquanto o Minas recebe o Mackenzie no dia seguinte, em Belo Horizonte. Foi um jogo, assim, comentando sobre o jogo, o clássico, né, do Minas e do Praia, realmente, como a Keila falou, eu também tava lá, a gente tava meio junto lá na torcida. Fomos em massa para o... Fomos em massa, o Coletivo Marta estava em peso lá no jogo, e foi um jogo inesperado. A gente tava falando que o jogo até começou cedo, 5h30, a gente falou, não é bom porque vai ser 5 sets, um 3-2 ali pra algum dos lados, vai terminar tranquilo. Foi um 3-0 e com muita, assim, o Minas... Foi muita tranquilidade. O que aconteceu com o Praia? Eu tô esperando desde sábado pra perguntar isso pra vocês, o que tá acontecendo? O que aconteceu com o Praia? Principalmente no segundo set, eu lembro que eu olhava e tava assim, já 23-10.
E aí eu olhei e falei assim, não é possível que vai ser 25-10, sendo que é o Praia, que é um clube que tem muita força, que é um clube que costuma estar nas finais de uma Superliga, que, sabe, assim, não é, por exemplo, que nem foi citado aqui, que o Mackenzie não chegou a pontuar, mas o Mackenzie não é um clube que tem tanta tradição, na Superliga ele Igual costuma... Praia. Exato, ele costuma não ir pra fase do mata-mata, assim. Agora, o Praia é um dos grandes clubes do Brasil, como a Keila falou, esse confronto, o famoso pão de queijo, não é só no Mineiro, é uma coisa que se estende pro Nacional, porque são os dois grandes clubes. Não é à toa que tem nome, né? Assim, é justamente porque são dois times que. Teve um né, momento tão que eu lá olhei pro sempre. placar, tava assim, 13 pro Minas e 3 pro Praia. Eu falei, gente, eu não. Sim. Assim, inacreditável. Eu não tava esperando. E o que vocês acham? Vocês acham que essa troca, assim, de geração, de time, assim, então, trocando algumas peças, Afetou trocou o o desempenho. técnico? Eu acho que é justamente isso, essa troca, porque apesar deles terem renovado com algumas peças-chave, como a Macris, por exemplo, que estava, inclusive, no jogo, eles acabaram renovando, tem novas peças, tem novas meninas, mas também o treinador mudou, então eu acho que talvez seja isso, eu acho que ainda não encaixou. Só que o Praia precisa tentar correr atrás num tempo recorde, porque a Superliga vai começar dia 20. Tá aí, né? Tá aí batendo na porta e não tá com um posicionamento, assim, de que vai alcançar grandes resultados que nem costumava, né? Tomara que mude isso, mas foi. Foi uma pré-temporada ruim pro Praia. Foi. Vamos acompanhar aí, então, né, gente? Assim, acho que o prognóstico não tá muito positivo pro Praia. Mas, por outro lado, o Minas me parece que deu uma acertada aí e tá voltando, né, com tudo, né? O Minas tá jogando muito bem, as meninas estão muito bem encaixadas, e mesmo quando fazia a troca com a líbero, por exemplo, a Júlia Kudes, que foi considerada a melhor central da VNL, por exemplo, ela foi poupada em muitos momentos, ela nem tava jogando o tempo inteiro, a Thaísa também não chegou a ficar o jogo inteiro, então assim, mesmo sem essas peças tão importantes, o Minas conseguiu ir muito bem, então dá pra ver que tá muito encaixado, também estão com um treinador novo, mas tá funcionando muito bem, elas estão conseguindo jogar muito bem. Conseguiu aí na pré-temporada dar uma acertada, né, nas Sim. coisas. Porque acho que não foi muito fácil pros dois terem perdido na semifinal, né, assim. Sim, com certeza. Então não foi uma intertemporada aí muito, muito fácil. Tá, vamos então passar pra próxima notícia aqui do vôlei. O vôlei tá com questões assim, né? Tá Pois bem é. movimentado o bloco hoje. Tá bem movimentado. Que é essa história, né, que tá circulando aí nos últimos dias do possível fim da Superliga, né, e de que os clubes de vôlei do país estão querendo criar um novo campeonato para a temporada 2026-2027. Conta os detalhes, Carol. Então, em busca de maior autonomia de patrocínio, transmissão e direitos, as equipes de vôlei brasileiro pretendem criar um novo campeonato independente, que serviria como um substituto da Superliga para a próxima temporada, então, no caso, a temporada 26-27. O portal O Tempo foi o porta-voz da notícia, afirmando também ter tido acesso ao processo que está rolando. De acordo com o blog, 21 dos 24 clubes que disputam a elite da competição estão de acordo com a criação da Liga Independente, que seria esse novo campeonato. Apenas o Campinas e o Flamengo se mostraram contra e o Barueri não se posicionou a respeito. As insatisfações dos clubes, que alegam não ter uma boa relação com a Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV, são referentes a questões como patrocínios, então questões financeiras, e de direitos, além de questionamentos sobre os verdadeiros valores da competição. A Superliga da temporada 25-26 se inicia agora no próximo dia 20 de outubro e seguirá os mesmos padrões dos anos anteriores, além de manter uma exclusividade de direitos televisivos com o Grupo Globo. De acordo com o processo, o Banco XP Investimentos seria o principal patrocinador da nova competição, com investimentos podendo chegar a 60 milhões de reais. E essa escolha vai contra as regras da Superliga, porque o Banco do Brasil já cumpre esse papel de patrocínio. O blog ainda afirmou que a atual ajuda financeira da CBV é de 60 mil reais. Eu falei 60 milhões do Banco XP contra 60 mil da CBV atualmente. O que para os clubes soa como piada por não condizer com a receita da entidade. E com o apoio da XP, cada clube receberia entre 2 e 4 milhões de reais. Apesar da intenção de um novo campeonato que não haja a interferência da CBV, a entidade precisa chancelar a Liga Independente para que ela possa acontecer, seguindo mais ou menos os mesmos modelos do Novo Basquete Brasil, a NBB.
A CBV se pronunciou oficialmente no dia 3 e, além de alegar estar ciente do ocorrido, ela disse que tem uma relação de diálogo e parceria com os clubes e está sempre aberta a discutir propostas de diferentes formatos que visem a evolução da Superliga. Além disso, a entidade afirmou que em 2024 foi criada a Comissão de Clubes e, desde então, todas as decisões sobre os campeonatos são aprovadas por todas as equipes. A confederação também negou que seus repasses financeiros sejam de apenas R$60 mil e, no pronunciamento deles, eles prestam conta de todos os serviços milionários que eles realizam para que a Superliga aconteça. E aí, encerrando seu pronunciamento, a CBV disse que apurou aproximadamente R$17 milhões para que a Superliga 24-25 acontecesse e que ela está cumprindo o seu compromisso no fomento da modalidade com apoio e diálogo aos clubes e aos atletas e que segue aberta para receber propostas e sugestões de críticas que de fato possam melhorar a condição de preparação dos clubes e da organização de outras competições. Então, basicamente, ela afirmou que tudo que estava sendo divulgado pelo tempo era mentira e realmente eles prestam contas de todos esses gastos, né? Falando que chega a 17 milhões e não 60 mil reais, que é uma diferença gritante. Sim, mas a discussão tá aí, né? Assim, eu acho que situações parecidas, né? Aconteceu não só no caso do Novo Basquete Brasil, mas no caso do próprio futebol, né? Com mudanças de venda de direitos para outras empresas, troca de patrocinadores principais, criação de ligas, né? Independentes. Eu não sei, assim, é uma situação difícil para a CBV, né? É uma situação bem complexa. E, inclusive, no nosso site tem uma outra nota que a gente fala sobre outras questões que estão surgindo, como, por exemplo, a falta de um prêmio financeiro para as equipes que ganham as competições. Tem algumas competições que ganham só troféu e medalha, e é isso aí. E também os internautas estão comentando muito que no vôlei as pessoas precisam implorar e torcer para que tenha a transmissão de todos os jogos de uma Superliga, por exemplo, e que seja uma transmissão, assim, fácil e decente, fácil de você acessar e decente, com qualidade, enquanto no futebol, por exemplo, o Grupo Globo investe milhões, elas brigam por milhões, bilhões de reais para conseguir ter os direitos daquela imagem. E no vôlei é tipo assim, se der, vai passar. Então, realmente tá uma tensão muito forte com a CBV e os clubes agora. Sim, e tem um serviço específico, né, do futebol com o Premier, que garante a transmissão de todos os jogos, o que não acontece com o vôlei, né. Mas assim, a minha impressão é um estado de insatisfação generalizada dos clubes, né, com a CBV, o que significa que a coisa vai, né, render, assim, né? Ou ela vai ceder e, de repente, né, transferir mais do valor que ela consegue angariar para os clubes, porque acho que essa é a reclamação de fundo, né? Ou então, vamos ver o que vai acontecer com a Superliga. Já vai começar com essa notícia, né? Vai ser turbulento aí a temporada 2025-26 da Superliga. Beleza, vamos falar agora um pouquinho de vôlei de praia. A Duda e a Ana Patrícia venceram a Carol e a Rebeca na final da etapa do Rio, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Conta os detalhes pra gente, Fran. É isso mesmo, Carol. A 8ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2025 terminou com mais um título para a Duda e a Ana Patrícia. Jogando na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, as campeãs olímpicas venceram de virada Carol Solberg e Rebeca na final por 2-7-1, com parciais de 21-23, 21-15, 15-12, e garantiram o segundo ouro da temporada. A decisão colocou frente a frente duas das principais duplas do país, que voltaram a se encontrar após a etapa carioca do circuito mundial, vencida por Carol e Rebeca na semana anterior. Dessa vez, a história foi diferente. Mesmo após perder o primeiro set, a Duda e a Ana Patrícia reagiram com consistência no bloqueio e eficiência no ataque para garantir o segundo título da temporada. O primeiro havia sido conquistado em João Pessoa, na Paraíba, em setembro. O caminho até o ouro também foi marcado por boas atuações. Nas semifinais, a Duda e a Ana Patrícia superaram Andressa e Tainá por duplo 21-15, enquanto Carol Solberg e Rebeca venceram Thalita e Tayana com autoridade, por 21-15 e 21-8. Já na disputa pelo bronze, Thalita e Tayana levaram a melhor sobre Andressa e Tainá, com vitória por 2-0, 21-17 e 21-13, completando o pódio carioca. Com o resultado, a Duda e a Ana Patrícia seguem firmes na liderança do circuito nacional e reforçam o bom momento na temporada, que começa com 2 ouros nas etapas brasileiras.
Legal. Então, aí na liderança, né, do circuito brasileiro. Se não me engano, quem que tá liderando o circuito internacional é a Vicky... É a Tamele Vicky, né? Pois é. Interessante, né? A gente tem falado sempre do vôlei de praia. E a Duda e a Ana Patrícia estão de volta agora de vez, né? Sim, agora vieram, depois da pausa por causa da lesão da Ana Patrícia, agora elas estão voltando, mas é aquilo que a gente comenta toda semana, agora dá pra ver claramente, mais claramente, não que antes as meninas não tinham esse outro destaque, mas que não são só elas, que o nosso vôlei de praia feminino vem muito forte. Sim, muito legal. Ok, gente, então agora para fechar o bloco do vôlei, a gente vai passar aqui por um giro das notícias da modalidade que não entraram nesse bloco, mas que estão publicadas no revistamarta.com. A divulgação das premiações da Superliga e da Supercopa pela Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV, gerou críticas sobre a valorização dos atletas. Enquanto a Supercopa não prevê prêmio em dinheiro, apenas troféu e 35 medalhas por finalista, a Superliga paga 250 mil ao campeão, 200 mil ao vice e 70 mil aos demais. Nas redes, internautas compararam os valores ao do futebol e até torneios amadores, apontando descompasso com a receita e a visibilidade do vôlei. Procurada, a CBV ainda não se manifestou. Barueri e SESI Bauru fazem a final do Campeonato Paulista de Vôlei na quarta-feira, dia 8, em Barueri. O SESI Bauru chega embalado, liderou a primeira fase com 100% de aproveitamento e eliminou o Renasce Sorocaba por 3-0 nos dois confrontos. Do outro lado, o Barueri, que terminou a primeira fase na terceira colocação, tirou o atual campeão Osasco no tie-break após empatar a série com iguais 3-1 e vencer por 27-25 no desempate. A gente acaba nosso primeiro bloco aqui e a gente volta já já com mais notícias de mulheres no esporte. A gente está de volta para o nosso segundo bloco para falar de futebol. Antes da gente começar, vou pedir para os meninos se apresentarem. Yasmin, começa, por favor. Meu nome é Yasmin, eu estou no 5º período de jornalismo e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Meu nome é Lucas Duconi, eu estou no 4º período de jornalismo aqui no UFMG e eu sou voluntário no Coletivo Marta. Vamos lá, gente. Vamos começar falando do clássico, né? O assunto do futebol da semana é a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético por 4-3 no Campeonato Mineiro Feminino. Conta os detalhes pra gente, Yasmin. Então, Carol, tarde de sábado foi tarde de clássico e o Cruzeiro e o Atlético se enfrentaram pela terceira rodada do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino. Foi uma partida bem disputada, foi um jogo muito bacana de assistir lá na Arena Gregorão, em Contagem. As cabulosas levaram a melhor, o placar final foi de 4-3 e foi por virada. Então, já começou muito intenso. Aos 6 minutos do primeiro tempo, as Vengadoras abriram o placar com um chute de fora da área de Kellen, que surpreendeu a Tati Amaro, porém durou muito pouco. O Cruzeiro já empatou logo em seguida com a Letícia, aos 8 minutos ali. E Letícia, inclusive, que é artilheira, né, chegou a fazer outro gol ainda no primeiro tempo. E os outros gols foram da Bianca Brasil, de falta muito bem cobrada, encobriu a goleira, e da Patrícia Sochó. Então, o Cruzeiro sai ali pro intervalo com uma vantagem muito, muito relevante, né, de 4-1. Sim. Entretanto, no segundo tempo, volta irreconhecível e aí o Atlético cresce muito no jogo. Aos 8 minutos, a Amália marcou um golaço, assim, de contra-ataque. Jogou muito a Amália, inclusive. Jogou mesmo. Já diminuiu ali o prejuízo e aos 12, Ingrid de pênalti, acerta. O Atlético tá de volta no jogo. Acaba que continua sendo um jogo muito intenso, assim, no resto do segundo tempo, com oportunidades para os dois lados. O Atlético teve muita oportunidade, mas acabou ficando nos 4-3 mesmo. Inclusive, teve uma expulsão no segundo tempo. A Paloma Maciel levou o segundo amarelo, uma entrada mais dura, e aí foi expulsa. Então, o Cruzeiro estava com uma desvantagem numérica ali mais pro fim do jogo, mas ainda assim o Atlético não converteu. E após esse duelo, a gente tem um histórico ali de clássicos, né? Vamos atualizando. São 8 vitórias do Cruzeiro, 4 empates e 3 vitórias do Atlético. Na próxima rodada, o Cruzeiro vai receber o Itabirito, sábado, às 3 horas, lá no Gregorão também. E é isso, até então o Cruzeiro tem 100% de aproveitamento no campeonato. Depois da última rodada, abriu uma diferença ali de 10 gols no saldo de gols, em comparação com o América, que é o segundo colocado. E... enfim, vamos esperar. O Atlético vai receber também o América, então vai ser outro clássico, outro jogo difícil, clássico da capital. Sim, no domingo o Atlético joga com o América às 3 horas da tarde.
também na Arena Gregorão, em Contagem. Foi um jogo muito disputado. Eu, assim, achei que o Atlético superou as expectativas. Achei que o Cruzeiro ia manter o mesmo ritmo no segundo tempo. Mas eu acho que o Cruzeiro deu uma, né, pisada, né? Foi clássico, então o Cruzeiro distraiu ali o Atlético. O Atlético cresceu. Deu trabalho. Sim, a expulsão também acho que ajudou, né? Sim. Foi um pouco até inesperado, assim, né? O tanto de disputa ali que teve no segundo tempo. E foi por muito pouco. Eu acho que não acontece um empate, assim. E usar essa palavra mesmo, inesperado, porque é o tipo de coisa que antes, no pré-jogo, a gente não esperava nem um pouco. É isso, clássico, tudo pode acontecer, teve a expulsão, mas assim, foi realmente algo que não estava previsto, não. Foi um jogo muito disputado, né? Muita vontade, enfim. Sim. E foi muito legal também que tava bem cheio, né? Assim, acho que a torcida do Cruzeiro, né, compareceu em peso lá na Arena Gregorão. A gente não costuma ver tanta gente quando os jogos são lá na Arena Gregorão, né? E tava bem cheio. E vamos ver, assim, acho que na verdade, eu acho que deu uma leitura positiva, assim, pro Atlético, assim, do time, né? E talvez uma impressão de que a distância não tá tão grande quanto, né? Assim, que era a impressão anterior ao jogo, assim. Dependendo do resultado contra o América, inclusive, pode ser muito positivo. Acho que começou essa virada, assim, na maré, sabe? A virada de chave no Atlético a partir desse jogo, assim, também. Pra levantar os ânimos. Apesar da derrota. Agora, o Cruzeiro jogou muito bem o primeiro tempo, né, gente? Assim, tomou o gol ali, meio que num vacilo, foi um pouco... Eu achei um pouco frango o gol também, assim, né? Foi meio... Eu acho que ela não tava esperando. Não tava esperando chute, Não soube reagir. Mas o Cruzeiro jogou muito bem, assim, né? Bianca Brasil super bem, Letícia super bem, né? Foi um bom primeiro tempo, assim, de assistir, né? Um time muito rápido, né? E criou boas chances também. Vamos agora, né? Ver o que vai acontecer aí nas próximas rodadas. O Cruzeiro tem um jogo mais tranquilo, vamos dizer assim, né? No sábado contra o Itabirito. E o Atlético já tem outro clássico contra o América. Vamos falar agora, continuar falando de Cruzeiro, né? O assunto que meio que dominou as discussões junto com o jogo, né? Que é o orçamento do Cruzeiro. Que, né, tudo indica, né, vai ser mantido no mesmo patamar e que, por causa disso, estaria travando renovações do elenco para 2026. Conta os detalhes pra gente, Fran. É isso mesmo, Carol. Após uma campanha inédita no futebol feminino mineiro, foram criadas altas expectativas para as próximas temporadas do Cruzeiro. No entanto, os planos orçamentários do clube não correspondem com o que foi prometido. Para a temporada atual, o investimento destinado às cabulosas foi de 15 milhões e, segundo a apuração do GE, o clube pretende manter um orçamento similar para o próximo ano. Decisão que tem travado a montagem do elenco. Além do plano de valorizar os salários de algumas atletas, outras já fecharam o contrato para 2026 com aumentos garantidos. Com esses acréscimos já previstos, não é sustentável buscar peças melhores no mercado, nem propor uma renovação para as atletas fundamentais para a equipe, já que estão na mira de outros clubes. A comissão técnica também pode sofrer impactos, já que o treinador Jonas Urias também tem cláusula de valorização salarial em seu contrato. A torcida desorganizada cabulosa se manifestou nas redes sociais e no clássico que aconteceu no último sábado, que nós comentamos aqui, em prol de investimento compatível com a dedicação da torcida e das atletas. Sim, tá aí uma dificuldade, né, de renovar com essas atletas que tem uma previsão, né, na verdade, de valorização salarial. Algumas delas me parece que agora já podem assinar pré-contrato com outros times, né? E aí a torcida, né, fez protestos no jogo, né? A gente, inclusive, publicou uma reportagem no site da Revista Marta, revistamarta.com, sobre os protestos, né? E muito ligado a essa promessa do Pedrinho, né, logo depois da final, né, ele falou de fazer aquilo que fosse preciso, né, para que o feminino continuasse crescendo, e aí essa notícia aí de que talvez se mantenha, mas o manter no caso do futebol Sim.
reduzir. Porque se você não compensa nem a inflação, quer dizer que você vai, né? A inflação no futebol é muito maior e ver essa contradição é muito triste, assim. O Pedrinho prometeu uma questão depois de um avanço imensurável do Cruzeiro na última temporada, a gente achar que vai começar a seguir uma melhora dos times mineiros, assim, através do Cruzeiro, e isso não acontecer, de fato. Então, foi muito bacana ver o papel fundamental da torcida do Cruzeiro também, que não só de estar em peso no jogo, estava em peso protestando. Todo mundo lá estava totalmente ciente da questão, da situação, e estavam lá para isso mesmo, sabe? Não deixar passar isso, a torcida totalmente. tá ali sempre cobrando e tal. Eu acho que é um retrocesso muito grande, porque parece que até agora só a Tati Amaro que já assinou o pré-contrato, né, com o Santos, mas a Paloma Manciel também estava tendo conversa com o São Paulo, e se a gente pensar que nessa temporada, que assim, vamos supor que ali no projeto muito novo do Cruzeiro, já conseguiram fazer uma venda muito expressiva, então, tipo a Isabel, né, pro Paris Saint-Germain, e aí só mostra que realmente tá trazendo resultado, tá dando fruto, e seria o ideal continuar, né, aumentando o investimento e acreditando nesse projeto. Porque retorno, resultado dá. Se investir, dá resultado. O Cruzeiro mesmo foi a prova disso nessa temporada. Inclusive resultado financeiro, né? Porque se assim, o Cruzeiro Exatamente, sim, exatamente. já vai dá ser retorno. sim. Tem que ter ali a boa vontade mesmo de continuar. Sim, se não me engano é a primeira temporada que o Cruzeiro vai ter efetivamente superávit, né? Assim, ele investiu, mas ele vai ganhar mais com a modalidade feminina do que ele investiu. É isso, né? Assim, a torcida tá protestando, né? Cobrando. Tem que fazer isso mesmo. E tem que fazer isso mesmo. Ali. Vamos falar agora um pouquinho do América, gente. O América também venceu, goleou o Valadares por 8-1 no Campeonato Mineiro no último final de semana. Conta os detalhes pra gente do Cone. Agora. Do Cone ou Lucas? Lucas do Cone. Lucas do Cone. Em duelo pela terceira rodada do Campeonato Mineiro Feminino, o América goleou a equipe do Valadares por 8-1 no Estádio Municipal Vitor Andrade de Brito, em Santa Luzia. As espartanas viram o Valadares abrir o placar logo aos 2 minutos de jogo, em cobrança de falta da camisa 10, a Bruna. A reação americana veio aos 26 da primeira etapa, um bom tempo depois, quando Ana Clara deixou tudo igual para o time da capital. E ainda no primeiro tempo, Laís Giacomel virou o jogo e Daicinha ampliou a vantagem. Após a volta do vestiário, o Coelho colocou mais 5 bolas no fundo da rede. Com 2 gols em 2 minutos, Pimenta e Mari Andrade deixaram um delas. Pouco tempo depois, Emily Arias contribuiu com mais 2 gols na partida. Gadu fechou o placar de pênalti, após a bola bater no braço da defensora do Valadares na área. Com o resultado, a América permanece 100% no campeonato, ocupando a vice-liderança da tabela com 9 pontos, atrás do Cruzeiro apenas pelo saldo de gols. O time volta a campo no dia 12 de outubro contra o Atlético, às 15 horas, na Arena Gregorão também. O América também tá 100%, né, gente? E também tá aproveitando as chances aí de golear os times do interior. Vai ser muito interessante esse jogo da semana que vem entre o América e o Atlético, porque acho que aí a gente vai ter mais noção de onde que tá cada, né? Exatamente. Cada time, falando dessa surpresa que foi o Atlético contra o Cruzeiro, eu acho que o América também tem se mostrado uma surpresa, assim, no campeonato, surpresa boa. Bem competitivo, né? Assim, jogando bem contra os bem times do competitivo, interior, fazendo o que tem que fazer, exatamente. Goleou o Valadares, que é do interior também, e tá conseguindo manter, assim, sabe? Que a gente achou que não ia ter. Essa rodada teve vários gols, assim, e pra sanar um pouco de dúvidas mesmo. A gente precisa esperar essa da semana que vem entre o América e o Atlético, mas essa já trouxe muitas coisas. Tirando esse primeiro gol, assim, aos 2 minutos, que foi de uma bola rebatida que bateu na mão das jogadoras do América e saiu pra essa bola parada, que foi o gol da camisa 10, a Bruna, do Valadares, o jogo foi 100% de dominância do América, assim. A gente achava que teria saído mais gol já no primeiro tempo, mas na volta elas fizeram o que tinha que fazer, assim. Terminar o primeiro tempo por 3-1 não foi o que tinha que ter acontecido, mas acabar o jogo por 8-1 era exatamente isso mesmo, sabe? Sim. Assim, Valadares e Araguari têm se mostrado muito frágeis, né, gente? Acho que o Itabirito tá fazendo um bom campeonato, né? Vamos dizer assim, entregando, né, bem, assim, mesmo quando é derrotado para os times da capital, tá fazendo, né? Se mostra competitivo, de fato. Sim, se mostra competitivo. Agora, é difícil ali competir com os 3 times da capital. Com toda certeza. Mas vamos ver, vamos acompanhar então essa próxima rodada e semana que vem a gente comenta, né, principalmente aí desse outro clássico entre Atlético e América. É isso. No próximo sábado, né, dia 12, às 3 horas da tarde, na Arena Gregorão. Não, é domingo. Domingo, desculpa, gente, informação errada, vamos corrigir. Então o jogo é no domingo, 12 de outubro, às 3 horas, na Arena Gregorão. Para quem
não está acompanhando, mas quer acompanhar os jogos têm sido transmitidos no YouTube da Federação Mineira de Futebol e têm sido transmitidos também na Rede Minas, na TV aberta. Então, todos esses jogos, né, que acontecem no final de semana, eles estão passando nesses dois espaços aí. Vamos falar agora da venda da Amanda Gutierrez, né? Notícia aí da última semana, que foi a maior da história, né, do futebol feminino brasileiro. Conta os detalhes pra gente, Yasmin. Claro, Carol. Então, o Palmeiras acertou na última sexta-feira, dia 3, a venda de Amanda Gutierrez para o Boston Legacy, que vai disputar a National Women's Soccer League em 2026. A negociação da atacante representa a mais expressiva da história do futebol brasileiro e também está entre as 5 maiores do mundo do futebol feminino, né? E, enfim, foram negociados 1,1 milhão de dólares, que convertidos em reais a gente chega no valor de 5,89 milhões. O Palmeiras conseguiu 80% dos direitos econômicos e com a possibilidade de bônus adicionais. Então, uma venda muito boa dela, né, que é a maior artilheira da história do Verdão. E ela deixa o clube com 68 gols em 92 partidas. Na verdade, o Palmeiras ainda vai disputar com ela o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil antes de ser transferida. Então, ainda pode contar com ela para o final da temporada. E no depoimento que ela deu para a site da equipe, ela agradeceu muito por todo o suporte que ela recebeu desde a chegada dela, que foi há 2 anos. E, assim, ela conquistou um título estadual, foi artilheira do Brasileirão por 3 vezes. Na seleção brasileira, venceu a última Copa América. E terminando como principal goleadora, então uma jogadora, assim, fenomenal, e um feito muito importante para o futebol brasileiro e para o Palmeiras. Sim. E, assim, gente, acho que vai acontecer com mais frequência essas notícias, né, de maior venda, porque, na verdade, com a maior estruturação, né, do futebol feminino no Brasil, a tendência é que nos próximos meses e anos a gente tenha essas vendas, né, e uma maior valorização das atletas. Exatamente. Brasileiras. O talento em si sempre teve, né? Aquilo que a gente falou anteriormente do investimento. Investindo, as coisas aparecem. Seja esportivo ou financeiramente. Então, assim, investindo nas nossas atletas, elas vão mostrar o talento que todos já sabem que tem. E vai ter o retorno financeiro. Vai ter o retorno financeiro, exatamente. Muitos recordes serão quebrados nos próximos tempos. A história está sendo feita. Então vamos lá, agora para fechar o bloco do futebol, vamos passar aqui por um giro das outras notícias do futebol feminino que não entraram no bloco, mas que estão publicadas no revistamarta.com. O Avaí quitou um mês de salários atrasados do elenco masculino e de funcionários, mas a equipe feminina, o Avaí Kinderman, segue com mais de 18 pagamentos pendentes. Em um conselho realizado pela FIFA na última quinta-feira, dia 2, foi decidido que a fase final da primeira Copa das Campeãs será disputada em Londres entre os dias 6 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026. Corinthians empata na primeira rodada da Libertadores Feminina contra o Independiente Del Valle da Colômbia, se recupera com goleada por 11-0 no Always Red da Bolívia e assume a liderança do Grupo A, com os mesmos 4 pontos do Independiente Del Valle, mas melhor saldo de gols. Ferroviária vence 2 jogos da Libertadores Feminina, contra o Adfen da Venezuela por 1-0 e contra o Aliança Lima do Peru por 2-1, e se classifica com uma rodada de antecedência para as quartas de final pelo Grupo B. São Paulo estreia na Libertadores Feminina com vitória sobre o São Lourenço da Argentina por 2-0. Pela segunda rodada, na última segunda-feira, dia 6, o São Paulo enfrentou o Colo-Colo e foi derrotado por 1-0. Com os 2 resultados, as soberanas assumiram a segunda posição do Grupo C, com 3 pontos, à frente do São Lourenço pela diferença no saldo de gols. A gente fica por aqui, nesse bloco, e voltamos já já com mais notícias de mulheres no esporte. A gente está de volta para o nosso terceiro bloco e a gente vai falar de vários esportes aqui agora. Antes da gente começar, eu vou pedir para os meninos se apresentarem. Começa, por favor, Sol. Oi, gente, eu sou a Soraya Carvalho, estudante de 4º período de jornalismo aqui na UFMG e bolsista no Coletivo Marta. Amanda. Oi, gente, meu nome é Amanda, eu sou estudante do 4º período de jornalismo aqui na UFMG e sou voluntária no Coletivo Marta. Eu sou o Emanuel, estudante de jornalismo aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente, vamos começar com essa notícia que, né, circulou bastante aí no final de semana, da Jerusa Geber, que se tornou a maior medalhista da história do Brasil em mundiais de atletismo paralímpico. Conta os detalhes pra gente, Amanda.
É, isso mesmo. No último domingo, dia 5, a velocista Jerusa Geber, ela entrou para a história do atletismo paralímpico no Brasil, onde no estádio principal de Nova Delhi, na Índia, ela conquistou a medalha de ouro nos 200 metros da classe T11, que diz respeito a atletas com deficiência visual, no Mundial Paralímpico de Atletismo desse ano. Com o feito, ela chegou ao 13º pódio na competição e superou a Teresina Guilhermina, tornando-se a maior medalhista do Brasil em mundiais. Ao lado do seu guia, o Gabriel Garcia, a Jerusa ela cruzou a linha de chegada com um tempo de 24 segundos e 88 milésimos, o seu melhor desempenho na temporada, deixando para trás a chinesa Liu Yiming, eu acho, que fez o tempo de 25 segundos e 54 milésimos, que ficou com a medalha de prata. E o Brasil também celebrou a dobradinha no pódio com a Thalita Simplício, que levou a medalha de bronze. Com a conquista, a Jerusa ela soma agora 7 ouros, 5 pratas e 1 bronze em mundiais paralímpicos. E aos 43 anos, a atleta também brilhou no 100 metros da mesma categoria, a T11, nessa edição, na Índia, garantindo o tetracampeonato da prova. Desde a sua estreia nos Jogos Paralímpicos em Pequim, em 2008, ela acumula 6 medalhas e atualmente ela detém os títulos de campeã nos 100 metros e nos 200 metros C11, sempre acompanhada pelo seu guia, o Gabriel Garcia, que também integrou o time do revezamento do 4 por 100 metros do Brasil dos Jogos Olímpicos de Paris. Muito legal. E a Jerusa fazendo bonito junto com, na verdade, todo mundo que tava lá, né? Porque não só ela, né, entrando aí pra história, quanto o Brasil sendo, né, pela primeira vez o campeão geral, vamos dizer assim, né, do Mundial Paralímpico de Atletismo. Conta os detalhes pra gente, Emanuel. Foi isso mesmo, Carol. Pela primeira vez na história, o Brasil conquistou o título do Mundial de Atletismo Paralímpico, encerrando a edição de 2025 lá em Nova Delhi, no topo do quadro de medalhas. A delegação brasileira foi ao pódio 44 vezes, foram 15 medalhas de ouro, 20 de prata e 9 de bronze, que superou a tradicional potência que é a China, né, nos esportes paralímpicos, e teve a melhor campanha da seleção na história dos mundiais. Essa trajetória foi construída dia após dia com presença de vários brasileiros no pódio. No último dia da competição, no domingo, o Brasil confirmou mais 6 medalhas, que entre elas estão as vitórias da Jerusa Geber, que a gente acabou de mencionar, da Clara Daniele e da Zileide Cassiano. A Maria Clara Augusto também foi outra que se destacou bastante, foi correndo na prova 200 metros na categoria T47. Ela faturou a medalha de prata com um tempo 24 segundos e 77 centésimos e foi a sua melhor marca da temporada. Ela encerrou a competição como a atleta brasileira que mais ganhou medalhas, com 3 no total, que ela também foi ouro nos 400 metros e prata nos 100 metros e nos 200 metros. Outro destaque da seleção foi a Clara Daniele, que também que garantiu a medalha de ouro na final dos 200 metros, categoria T12, que são para atletas com deficiência visual, após a desclassificação da venezuelana Alejandra Paola Lopes. Já a Zileide, ela conquistou o lugar mais alto no pódio no salto em distância, categoria T20, alcançando a marca de 5,88 metros na sua primeira tentativa. O título da seleção brasileira na Índia encerra uma longa hegemonia da China no Mundial Paralímpico de Atletismo. Até então, os chineses só haviam perdido a liderança uma única vez, que foi em Lyon, em 2013, e o Brasil já vinha se aproximando do topo nos últimos anos, com 3 vice-campeonatos consecutivos, em Dubai, em Paris e em Kobe. Apesar de não ter batido o número absoluto das medalhas no ano da última edição em Paris, o desempenho da seleção brasileira na Índia é o mais significativo da história da Paralímpica brasileira no atletismo. Incrível, né, gente? Circulou muito, né, as imagens das atletas e dos atletas lá em Nova Delhi, e, enfim, vários recordes também, né? Muito legal. Acho que é uma trajetória muito bem sucedida, né, do esporte paralímpico brasileiro, que sempre vai muito bem, né, nas Paralimpíadas, é uma potência paralímpica, né, apesar das dificuldades, né, não é fácil, né, para os atletas ter acesso ao esporte paralímpico no Brasil, e aí, sendo coroado com essa vitória, né, no Mundial de Atletismo que é muito importante, inclusive, para essas campanhas muito bem-sucedidas nas Paralimpíadas do Brasil.
Vamos falar agora de taekwondo. Uma atleta brasileira, Maria Clara Pacheco, é a nova líder do ranking mundial e olímpico de taekwondo. Conta os detalhes pra gente, Soraya. Isso, com a conquista de 2 títulos importantes do Grand Prix da atual temporada, a nossa brasileira Maria Clara Pacheco, de apenas 22 anos, chegou ao topo do ranking mundial e olímpico do taekwondo na categoria até 57 quilos. Além de se tornar a primeira brasileira campeã de uma etapa de Grand Prix ao faturar o título de Charlotte nos Estados Unidos, a atleta consolidou sua campanha em agosto, quando repetiu o feito na etapa de Muju, derrotando na casa adversária a atual campeã olímpica Kim Yoo-jin, na final. Outra conquista relevante para essa liderança foi o título da Presidente Cup, que Maria Clara venceu no Peru, entre os dias 6 e 7 de setembro. Na última quarta-feira, dia 1º, a brasileira atingiu um marco inédito em sua carreira após chegar aos 147,79 pontos no ranking mundial, publicado pela World Taekwondo, ultrapassando a Kim Yoo-jin e subindo da segunda para a primeira posição. Maria Clara também alcançou a liderança no ranking olímpico, que une 3 categorias de peso. A atleta somou 149,59 e quem ocupa a segunda posição é novamente a Kim Yoo-jin. Com esses resultados, a jovem brasileira chegará com forte favoritismo ao Mundial de Taekwondo em 2025, que acontecerá em Wuxi, na China, que ocorre entre os dias 24 e 30 de outubro. Legal, então vamos acompanhar aí a Maria Clara, né? Outubro tá aí, a gente vai ter o Mundial da modalidade e vamos acompanhar aí, né, Porque o taekwondo a gente não fala muito, né? Fica meio sem visibilidade. E é sempre muito legal quando essas atletas, né, a despeito das dificuldades também, de repente a gente fica sabendo que tem a líder do ranking brasileira. Mundial e olímpico. Sim, é um bom marco para a gente passar a prestar atenção aí, né, nessas modalidades que não tem tanta visibilidade. E vamos falar agora da etapa de Singapura, né, da Fórmula 1 Academy, que incendiou a disputa pelo título, não é isso, Sol? Conta os detalhes aí. Isso. Entre os dias 3 e 5 de outubro, a Fórmula 1 Academy desembarcou em Marina Bay para a penúltima etapa da temporada de 2025. Então ali a gente teve uma vitória inédita, uma ultrapassagem decisiva na última volta e a categoria feminina movimentou o fim de semana em Singapura. Na prova com grid invertido, que é a corrida 1, que acontece no sábado, a Lia Bloch largou na frente, seguida pela nossa brasileira, a Aurélia Nobius, e pela austríaca Emma Fehrmeyer. Em uma largada intensa, marcada por disputa pela liderança, Lia conseguiu manter a ponta mesmo sob pressão de Mobius. Ali naquela briga, as duas inclusive chegaram a sair da pista, então o negócio estava bem disputado. Ainda na primeira volta, a Nicole Rávida perdeu o controle e bateu no muro, provocando um safety car. Após a relargada, que depois que o safety car saiu ali, a gente teve uma relargada, a Nobius teve uma saída ruim e viu ali abrir vantagem. E ali no meio do pelotão, as disputas foram muito acirradas e renderam boas recuperações para a Maya Voigt e a Chloe Chambers, que escalaram posições e completaram o pódio em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A nossa brasileira, como eu disse, teve uma relargada ruim, perdeu algumas posições e ficou fora do que poderia ser o seu primeiro pódio na categoria, mas terminou em quarto lugar, né, o seu melhor resultado na temporada. Já a nossa outra brasileira, a Rafaela Ferreira, largou em 14º e enfrentou problemas mecânicos nas voltas finais ali, tendo que abandonar a prova depois que o seu carro deu um apagão no meio de uma curva. Então não foi um sábado positivo para ela, acho que nem para a Aurélia, que esperava o pódio, né, já que largou em segundo, começou muito bem. Foi um pouco decepcionante, mas enfim. Seguindo aí para terminar o pódio, né, foi a dona Lia Bloch, a americana, conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1, foi muito bem na corrida, liderou de ponta a ponta, teve um ritmo constante e manteve o controle. Já no domingo, a disputa continuou com a Maya Voigt na pole, seguida pela Doriane Pan e a Chloe Chambers, que são 3 pilotas destaques da atual temporada. A Doriane Pan e a Maya Voigt estão disputando o título de 2025 da categoria. E a Pan, né, como eu disse, é a líder do campeonato, fez uma largada agressiva e acabou assumindo a ponta ainda na primeira curva. Enquanto isso, lá no meio do grid,
teve boas batalhas, inclusive com a Chloe Chambers, a Ella Lloyd e a Fleber Maia, chegando a dividir pista lado a lado, as três, com uma vantagem para a pilota da McLaren, que levou, né, nessa dividida, conseguiu a posição. E tudo parecia conspirar muito bem para a vitória da Pan, mas na 7ª volta chegou a chuva. E chuva em Singapura. Assim, a chuva começou a cair ali em Marina Bay, e na 9ª, quando ela começou a apertar mesmo, teve um novo safety car, que foi ocasionado pelo um erro da Rávida na volta 12, e que mudou o rumo da corrida. Na relargada final, faltando apenas uma volta, a Voig e a Pan disputaram curva a curva, e a Maia conseguiu ali uma brecha no segundo setor e ultrapassou a Pan e cruzou a linha de chegada em primeiro, encerrando uma corrida marcada por reviravoltas e chuvas intensa. As brasileiras Rafaela Ferreira e Aurélia Nobios finalizaram em 9º e 12º, respectivamente. A campeã mundial da temporada de 2025 vai ser decidida entre os dias 20 e 22 de novembro, data da última etapa da temporada, que vai ser lá em Las Vegas. Então, decidida aí na entrada do safety car e nas relargadas, né? Sim. Mudou tudo, né? nos 2 dias com a relargada. E agora, pra gente, então, fechar esse bloco, eu vou passar aqui por um giro das notícias de várias modalidades femininas que não entraram aqui, mas que estão publicadas no site da Revista Marta, o revistamarta.com. Seleção brasileira feminina de judô, composta por atletas de 20 anos ou menos, obteve um desempenho de destaque no Campeonato Mundial de Judô Júnior 2025 em Lima, no Peru, entre os dias 5 e 7 de outubro, conquistando uma medalha de ouro e uma medalha de bronze na competição que reuniu os futuros talentos do esporte. Em uma temporada atípica por conta de uma lesão, Ana Sátila voltou ao pódio com 2 medalhas de bronze e foi o destaque brasileiro no Campeonato Mundial de Canoagem Slalom e Kayak Cross, realizado em Sydney, Austrália, que se encerrou no último sábado, dia 4. A dupla Calderache, do tênis de mesa, formado por Bruna Takahashi e Hugo Calderano, foi superada por 3-0 pela dupla chinesa na semifinal do WTT China Smash na última quinta-feira, dia 2. Os brasileiros ficaram com medalha de bronze do torneio. A gente termina nosso terceiro bloco e a gente volta já já com mais notícias de mulheres no esporte. A gente está de volta para o nosso último bloco, sobre tênis hoje. Antes da gente começar, vou pedir para os meninos se apresentarem. Malu, começa, por favor. Oi, gente, eu sou Malu Moura, estudante do 6º período de jornalismo e bolsista aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Ingrid, estudante do 5º período de jornalismo aqui da UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou o JP, eu sou estudante de jornalismo e também sou bolsista do Coletivo Marta. Vamos lá, gente. Vamos começar falando de tênis com essa vitória da Laura Pigossi sobre a Carol Meligeni na final do W35 que aconteceu essa semana passada em São Paulo. Vitória que veio depois dela salvar 3 match points. Conta os detalhes pra gente, Malu. Foi uma partida muito equilibrada, marcada pela resistência física e com muita emoção. A Laura Pigossi, como a Carol falou, superou a Carol Meligeni em uma partida de 3 horas e 48 minutos, 32 graus, um calor intenso. A Laura venceu por 5-7, 7-5 e 6-2, salvando 3 match points e garantindo o primeiro título da temporada. O confronto, ele juntou as 2 principais cabeças de chave do torneio. A Pigossi, ela é número 2 do Brasil e 178 do ranking mundial, confirmou o favoritismo diante da Carol Meligeni, terceira do país e 250 do mundo. Com a vitória, a Laura, de 31 anos, ampliou a vantagem no histórico do confronto direto contra a Carol de 5-1 e repetiu o feito de 2023, quando também foi campeã no mesmo clube, em um torneio de nível W75. O primeiro set ele foi marcado por games muito longos, cheio de quebras de saque, 6 nos 8 primeiros games. A Carol ela conseguiu se impor no fim da parcial e fechou em 7-5, um set muito consistente da Carol Meligeni. No segundo set ela continuou muito bem, chegou a abrir 5-2, com 2 quebras de vantagem, teve 3 match points, 1 no 5-3 e 2 no 5-4. Mas aí a Laura Pigossi acordou e reagiu com muita firmeza e muita experiência. Ela salvou todas as chances, igualou o placar e mostrou muita confiança ao virar o set por 7-5. A partir daí, a Laura assumiu o controle da partida, muito
abriu 3-0 logo no início do terceiro set, manteve o domínio até fechar a parcial em 6-2, consolidou a virada e o título diante de um público que lotou as arquibancadas do Clube Paineiras. Com o resultado, a Laura ela conquistou seu 12º título profissional, somou 35 pontos no ranking da WTA. Já a Carol Meligeni, que buscava seu segundo título na temporada após vencer o W35 de Buenos Aires em janeiro, ficou com 23 pontos. Pois é, e uma freguesia, né, se formando aí, né? As duas são contemporâneas, né? Mas muito mais vitórias para Laura do que para Carol. A Laura, ela tem uma virtude que ela nunca desiste, né? Assim, Sim. Ela é muito resiliente. Inclusive esse não foi o único longo jogo dela na temporada, na competição. Ela fez uma competição muito interessante, jogos muito longos, a resistência física dela é realmente impressionante. Sim. A Carol Meligeni também foi muito bem, mas é isso, assim, é uma freguesia que se mantém 5-1. Sim. Vamos falar agora da conquista da Naná Silva, também, né, no mesmo torneio. Ela ganhou o primeiro título profissional dela, jogando as duplas ao lado da Ana Candiotto. Conta os detalhes pra gente, Ingrid. Sim, então essa final aconteceu no último sábado, dia 4, e ela marcou um momento especial na carreira da Naoane Silva, a Naná, de apenas 15 anos. Ela conquistou o primeiro título profissional, como a Carol falou, nas duplas ao lado da parceira Ana Candiotto, ao derrotarem a argentina Yasmin Hortense e a colombiana Maria Paulina Pérez Garcia por 6-4 e 6-2. A vitória, ela representa um passo importante na trajetória da Naná, que voltou a figurar no ranking mundial de duplas, categoria que ela já havia disputado 4 vezes como profissional. E ao lado da Candiotto, durante esse jogo, ela demonstrou muita maturidade e entrosamento e consolidou uma campanha sólida durante toda a semana do campeonato. Na final, as brasileiras elas mostraram consistência desde o início. Depois de trocarem quebras nos primeiros games, a Naná e a Candiotto conseguiram uma importante quebra no 7º game e fecharam o primeiro set com segurança. No segundo, elas mantiveram o domínio, abrindo 3-1, e em seguida 5-2 até fechar a vitória em 2 sets diretos. A paulista Ana Candiotto, de 21 anos, chegou ao 13º título de duplas na carreira. Ela é dona de 2 troféus em torneios de nível W35, um deles conquistado nesse ano em Bowl, e ela ocupa atualmente a posição 407 no ranking mundial e busca se reaproximar de seu melhor ranking, o 284, alcançado em julho de 2024. E após esse título, a Naná e a Candiotto, elas já têm um novo desafio. Elas vão disputar na próxima semana o W15 de São João de Boa Vista, também em São Paulo. Muito legal, porque é bem comum no tênis esses jogadores, né, jovens irem muito bem nas duplas antes deles irem muito bem no simples. Porque eu acho que se joga um pouco mais relaxado a dupla, porque você tem outra pessoa ao seu lado. Então, para uma jovem de 15 anos, acho que foi bom pra ela, assim, sabe? Estrear com um título jogando duplas, porque é uma responsabilidade, vamos dizer assim, compartilhada com a outra jogadora, né? Ali é muito da experiência com a jovialidade dela. Sim. E a Naná, que é um dos maiores talentos aí, né? Foi a primeira mais jovem da história de ser uma partida em WTA, inclusive contra a Carol Meligeni no SP Open. Então, assim, muito feliz por ela aí, vamos ver. Sim, foi uma ótima conquista pra ela, né? Jogando em São Paulo também. Ela é de São Paulo. Vamos falar agora um pouquinho da Pietra Rivoli, outra, né, grande promessa desse tênis feminino brasileiro, que foi vice-campeã em Santiago e que tá entrando pela primeira vez no top 100 do ranking juvenil da ITF. Conta os detalhes pra gente, JP. Exatamente, a Pietra, de apenas 17 anos, bateu na trave mais uma vez. Ela foi vice-campeã agora em Santiago, ela já tinha sido vice-campeã na semana passada em Lima. Ela acabou decidindo, né, mais uma coincidência, acabou decidindo contra a mesma pessoa, que foi a tcheca, a Sofie Hedlerova, de 16 anos, atual 67ª do ranking mundial. Ela acabou perdendo ali por 2-0, um 6-4 e um 6-2, mas assim, ela vem numa atuada muito positiva, ela consegue pela primeira vez alcançar o top 100, e a tendência é que ela vai só escalando, assim, ela já é a terceira melhor brasileira na classificação do ITF Júnior, ela que tá atrás somente da Naná e da Vitória Barros.
Então, assim, ela vem muito, muito forte. Inclusive, na semifinal, ela acabou eliminando a argentina, a Candela Vázquez, que era a cabeça 2 do torneio, 65ª do ranking. Então, assim, muito feliz pela Pietra, apesar dos 2 vice-campeonatos seguidos. Então, esse campeonato faz com que a Pietra almeje ganhar, participar de competições mais altas e subindo aí no ranking, né, e tudo mais. Ela que tá agora em 91º, ela ganhou 140 pontos conquistados na campanha desse torneio chileno. Então, assim, agora ela só tem 60 pontos a descartar até o final da temporada. Então, com isso, ela já vai alcançar o melhor ranking da carreira. Então, ela já vai figurar no top 100. Sim. E a Pietra, assim, né, ficar em segundo no torneio de tênis pode parecer ruim, porque a gente tem uma mania de não valorizar, né, o vice, mas na verdade ela ganha muitos pontos, assim, né, por ter chegado à final, você já faz muitos pontos no torneio, o que foi bastante importante aí, né, para ela chegar aí nessa melhor posição até o momento dessa jovem carreira dela, né. E agora vamos falar da Luiza Stefani e da Timea Babos, né, que iniciaram a campanha no WTA 1000 de Wuhan em busca de uma vaga no Finals. Conta os detalhes pra gente, Malu. Sim, a temporada asiática, ela segue a todo vapor e após alcançarem as quartas de final na WTA 1000 de Pequim, a brasileira Luiza Stefani e a parceira húngara Timea Babos, elas estrearam essa terça-feira, 7/10, no WTA 1000 de Wuhan, também na China, em quadras duras. A dupla ela é cabeça de chave número 7 do torneio que segue firme na luta por uma vaga da WTA Finals, que reunirá as 8 melhores parceiras da temporada em novembro na Arábia Saudita. Atualmente, a Stefani e a Babos elas ocupam a 8ª posição na corrida por uma das vagas. Na estreia, a brasileira e a húngara elas venceram a parceria formada pela polonesa Magda Linette e pela dinamarquesa Clara Tauson, por 2-0 em parciais de 6-3 e 7-5. O primeiro set da estreia foi super movimentado, cheio de break. Em 9 games disputados, apenas 2 não tiveram chances de quebra. A Stefani e a Babos elas converteram 3 das 6 chances que tiveram e salvaram 6 dos 8 breakpoints que enfrentaram, fechando o primeiro set. A dupla número 7 foi melhor no começo do segundo set, no 5-1, com 2 quebras de frente. As rivais elas reagiram e conseguiram devolver os 2 breaks para buscar o empate por 5-5, mas no 10º game, quando sofreram a segunda quebra seguida, a Stefani e a Babos elas tiveram seu primeiro breakpoint, o seu primeiro match point, mas perderam. Elas voltaram a bater os saques das rivais e tiveram uma outra oportunidade de finalizar o jogo, dessa vez fechando no segundo match point. No próximo jogo, as oitavas de final, a Luiza e a Babos elas terão em frente a parceria da jovem norte-americana Iva Jovic, 17 anos, com a mexicana Juliana Olmos. A Luiza Stefani ela tem 28 anos, é atualmente a 23ª colocada do ranking mundial de duplas da WTA. Ela é ex-top 10 e principal especialista brasileira na modalidade. Ela busca disputar pela primeira vez o WTA Finals, o que pode coroar uma temporada marcada por títulos importantes e consistentes ao lado da Babos, que é uma parceria muito recente desse ano, que vem colhendo muitos frutos, e a Babos também é 19ª no ranking. Então, pode ser, assim, uma participação para fechar muito bem a temporada das duas. Sim, e foi uma boa vitória, né, sobre a Magda Linette e a Clara Tauson. A Clara Tauson vem de uma ótima temporada, entrou aí... 12ª do ranking. 12ª do ranking, tá jogando tenista, muito bem. Só que ela é bem uma tenista do simples, assim, então eu imagino que... Eu não consegui assistir esse jogo, mas eu imagino que Luiza e Timea Babos ganharam muito em cima da experiência delas como duplistas, assim. Sim, os jogos estão acontecendo de madrugada, esse jogo aconteceu cerca de 2h30 da madrugada de segunda para terça-feira, inclusive o jogo das oitavas vai acontecer na madrugada de terça para quarta-feira. Pois é. Então agora, para terminar aqui o bloco do tênis, vamos fazer um giro da modalidade com notícias que não entraram no bloco, mas que estão publicadas no nosso site, o revistamarta.com. Amanda Anissimova, estadunidense de 24 anos, conquistou o WTA 1000 de Pequim ao superar a tcheca Linda Noskova por 6-0, 2-6 e 6-2, seu segundo título nesse nível em 2025. Luiza Stefani e Timea Babos caíram nas quartas do WTA 1000 de Pequim, perdendo para Miyu Kato e Fanny Stoller por 6-2 e 6-4.
Jasmine Paolini e Sara Errani conquistaram o título de duplas do WTA 1000 de Pequim ao vencer Miyu Kato e Fanny Stolar por 7-6, 3-6 e 10-6. É o 9º troféu da parceria, 5º em WTAs de nível 1000 e o 2º seguido em Pequim. Você quer saber mais sobre as notícias esportivas de modalidades femininas? Acesse o nosso site, revistamarta.com, ou nos siga no Instagram, @revistamarta. Você pode também nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E a partir dessa semana, toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104.5 FM, Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte, região metropolitana. A gente fica por aqui e semana que vem a gente de volta. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.